tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública de apreciação e discussão do relatório de execução orçamentária do sexto semestre de 2024 e o relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2024, em conforme com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4, combinado com o artigo 48, parágrafo único, inciso 1, todos da Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. Queria convidar para fazer parte da mesa aqui a vereadora Vivi, também a vereadora Hélia Cruz e também o secretário municipal de Fazenda, Marcionílio Botelho, e o senhor Pierre Faria, assessor técnico da Secretaria de Fazenda. Gostaria de esclarecer que a presença da audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais, com as devidas publicações e comunicações. Gostaria de convidar... Antes de conceder a palavra ao senhor Pierre, quero esclarecer que, caso deseje fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através de comentários nas transmissões online e serão esclarecidas. Passo agora a palavra ao secretário de Fazenda para alguns esclarecimentos sobre a audiência. Boa tarde, senhor presidente da comissão, vereador Wellington Guaritá. Boa tarde às vereadoras Vivi e Hélia. Boa tarde aos cidadãos do povo de Itaperuna e às pessoas que nos ouvem nesse momento pelas redes sociais. Estamos aqui hoje, como determina a lei LRF 101, no seu artigo 4, para a gente fazer a audiência pública em relação ao terceiro quadrimestre da gestão de 2024. Vou passar a palavra para o nosso assessor contábil aqui, o Pierre, para que faça as devidas colocações e depois, ao final, a gente vai tecer alguns comentários sobre a atual audiência. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa sessão, cumprimentando o Wellington, cumprimento os demais vereadores, cumprimentar também o secretário de Fazenda, Marcionílio. Cumprimentando o Marcionílio, eu também cumprimento a todos que nos estão assistindo e estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos estar dando início a mais uma audiência pública que vai estar trazendo toda a parte de desenvolvimento de orçamentário e financeiro do exercício de 2024. Essa audiência pública, a gente vai estar trazendo valores de receita, despesa, vamos estar falando da parte de restos a pagar, dos índices legais de educação, saúde pessoal, do endividamento. Então, são vários itens que são tratados nessa audiência. E essa audiência ela é fundamentada, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 9º, parágrafo 4, diz que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Tá? Então, essa audiência vai estar trazendo toda a parte orçamentária e financeira do exercício de 2024, da gestão anterior à gestão atual, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é composta por diversos anexos. Então, em audiência pública, nós separamos os principais anexos
e trazemos aqui para demonstração ao público. Então, o primeiro anexo que a gente vai estar falando é o anexo 1, que é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço ele tem uma periodicidade de publicação bimestral, integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tá? Esse anexo 1 ele traz uma previsão orçamentária de 650 milhões, essa é a previsão do orçamento para o exercício de 2024. A receita realizada até o 6º bimestre foi de 605.427.301,61. A despesa realizada, demonstrada no anexo, foi de 659.192.088,42, trazendo aí um resultado orçamentário negativo de 53.764.786,81. Então, o anexo 1 está demonstrando aí que a nossa despesa, a despesa realizada no exercício de 2024, ela foi superior à receita em 53.764.000. Tá? O próximo anexo, a gente vai estar trazendo aí a parte das despesas por função. A gente sabe que são 28 as funções de governo, mas para não ficar muito longo, a gente traz aí as 4 principais, que são as onde nós temos os maiores gastos, e demonstramos na audiência essas quatro funções. Tá? A função de governo ela representa o maior nível de segregação das ações. Então, toda ação ela tem que ser classificada por função de governo também. Tá? Função e subfunção. Então, nós temos a função administração, onde nós tivemos um gasto de 57.380.417,82, representando aí 9,20% do total gasto das despesas do município. Saúde, a função saúde, 302.177.751,18, representando aí 43,50% do total gasto. A função educação, total de 149.730.848,07, representando aí um total de 22,80%. E, por final, a assistência social, num total de 24.487.578,30, fazendo aí um total de 4,30% do total gasto. Então, essas 4 funções de governo representam aí somadas 79,80% do total gasto investido no exercício de 2024. Tá? O próximo anexo é o anexo da receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela serve de base para o cálculo das despesas de pessoal e o cálculo da dívida pública. Então, 2 anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal são baseados nesse total da receita corrente líquida. Esse demonstrativo ele apresenta a apuração da receita corrente líquida no mês de referência e a sua evolução nos últimos 12 meses, que representa a sua evolução nos últimos 12 meses, e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente líquida deve ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Como nós estamos tratando aí do 3º quadrimestre, essa receita corrente líquida ela vai pegar as informações de janeiro a dezembro de 2024. O 3º quadrimestre teve, então, uma receita corrente líquida no total de 550.831.612,67. Esse é o nosso total da receita corrente líquida do 3º quadrimestre. Tá? Como todos nós sabemos, nós temos aqui no município o instituído Fundo de Previdência Municipal. Então, quando o município ele tem um regime próprio de previdência, a legislação determina que seja preenchido também um anexo específico para as receitas e despesas previdenciárias. Então, é o anexo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e esse demonstrativo tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir, integra também o relatório resumido de execução orçamentária
e deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esse anexo 4, que é de responsabilidade do Fundo de Previdência, a gente teve uma previsão orçamentária de R$ 27.696.635,79, uma receita realizada de R$ 21.614.354,35 e uma despesa realizada de R$ 7.885.661,64, trazendo aí um resultado positivo de R$ 13.728.692,71. Então, esse anexo 4 demonstra hoje que o Fundo de Previdência arrecada ainda é bem superior ao que ele tem de despesas durante o exercício. Então, ele está demonstrando aí que ele teve um saldo positivo aí no final do exercício. Tá? Os próximos dois anexos, o anexo 5 e o anexo 6, eles vão estar falando, já está falando do resultado nominal e o resultado primário. O resultado nominal e o resultado primário são dois anexos que vão trazer uma grande importância, porque eles vão mensurar se o município ele mantém um equilíbrio financeiro e se ele tem condições de cumprir todas as suas dívidas que foram assumidas, né? Então, esse anexo, esse resultado nominal e primário, ele serve de balizador para que a gente consiga enxergar se o município tem condições ou não de arcar com todas as suas despesas, se a sua receita está sendo suficiente para arcar com todos os seus compromissos. Então, o anexo 5, que é o primeiro, que é o resultado nominal, ele tem o objetivo da apuração do resultado nominal, é medir a evolução da dívida fiscal líquida no bimestre. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros principal da dívida e as receitas financeiras. Então, esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e também é publicado bimestralmente e 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o resultado nominal, como ele faz a comparação sempre com o exercício anterior, nós tivemos uma dívida em 31 de dezembro de 28.268.242, em 31 de dezembro de 2024, 32.957.748,08, e um resultado nominal de 27.409.566,19. Tá? Esse é o resultado nominal em 31 de dezembro de 2024. Com relação ao resultado primário, nós temos que o resultado primário ele representa a diferença entre as receitas e despesas primárias, é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento dos juros e da sua dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas que o governo não considera os efeitos financeiros. Então, o que é uma receita e uma despesa primária? São aquelas receitas e despesas onde nós retiramos aí os juros, né? Então, a gente não tem aí os índices da inflação nessas situações aí dos resultados, né? Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve também ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós tivemos uma receita primária de 580.966.550,41, uma despesa de 640, 946, 448,35. Desconsiderando aí os valores que temos em caixa, nós chegamos a um resultado primário negativo de 5.640.470,50. Esse anexo ele é tão importante que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela diz o seguinte: se for verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido nos anexos de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e a movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente tem isso instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e caso ocorra esse desequilíbrio, o município pode fazer aí o contingenciamento dessas despesas de acordo com o que está definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina.
O próximo anexo é o anexo de restos a pagar. Os restos a pagar são todas aquelas despesas que não foram liquidadas e pagas dentro do exercício financeiro. Então, quando a gente tem um compromisso, já foi realizado um empenho, e esse empenho ele não foi totalmente quitado dentro do exercício. Então, ele vira um restos a pagar no exercício seguinte. Nós temos aí a classificação deles em restos a pagar processados e não processados. Os processados são aqueles que já foram liquidados, e os não processados são aqueles que ainda não aconteceram a liquidação dos empenhos. A liquidação do empenho ocorre quando o serviço é prestado ou quando o material é entregue. Então, quando o restos a pagar ele está liquidado, nós já temos a certeza da obrigação de pagamento. O não processado, não. Não processado, a gente ainda depende aí de uma ação do fornecedor, do prestador de serviço, para que exista aí a obrigação real de pagamento. O demonstrativo dos restos a pagar, por poder e órgão, entrega o relatório resumido, também de execução orçamentária, e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio da demonstração dos valores inscritos, pagos e a pagar. Ele também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós tivemos aí, de execução até o 6º bimestre, com relação ao restos a pagar, nós tivemos a seguinte situação. Foram inscritos 83.073.890,12 no exercício de 2024, com relação aos restos processados. Desses 83 milhões, foram pagos ou cancelados 33.317.207,05, restando aí em 31 de dezembro de 2024 um saldo de restos processados de 49.756.683,05. Com relação aos não processados, nós tivemos uma inscrição de 99.840.914,10, foram pagos ou cancelados durante o exercício de 2024 50.816.718,83, representando um saldo aí de não processado de 49.024.195,27, dando um total geral de 98.780.878,32. Então, esse é o total de restos a pagar em 31 de dezembro de 2024. Agora, falando dos índices, né, a gente tem aí agora, a gente vai estar falando dos índices de educação, saúde, pessoal, e no final, o último anexo, que é o índice da dívida consolidada pública. Esses índices são índices constitucionais, são previstos na Constituição e também definidos aí a sua memória de apuração de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, que instituiu as regras de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal também. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o anexo 8, apresenta os recursos públicos destinados à educação provenientes de receitas resultantes de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE por vinculação de receita, os acréscimos e decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, e o cumprimento dos limites constitucionais, além de outras informações de controle financeiro. Tá? Então, nós temos aí, como base para o cálculo dos gastos com educação e saúde, nós não temos a receita corrente líquida, nós temos a receita de impostos e transferências de impostos. Aí tem uma diferença na apuração desses valores aí com relação à base de cálculo, né? Então, a receita de impostos, ela montou aí em 31 de dezembro 237.179.142,66. Nós tivemos um total de investimentos na manutenção e desenvolvimento de ensino de 77.702.348,98, o que representou aí um percentual de 32,76%. Então, a legislação determina que, no mínimo, 25% sejam gastos com educação. O município terminou o exercício de 2024 com 32,76%. Com relação ao Fundeb, a nova lei do Fundeb também institui aí um limite mínimo de 70% para gasto com profissionais do magistério. Então, nós tivemos uma receita do Fundeb de 69.537.03, umas despesas de remuneração, um total de despesa de remuneração do magistério de 55.928.340,91, perfazendo aí um total de 81,05%. Então, com relação à educação,
foram atingidos aí os dois índices constitucionais aí definidos pela legislação, tanto os 25% da educação quanto os 70% do Fundeb. O próximo anexo, que é o anexo 12, ele fala dos gastos com saúde, e esse demonstrativo apresenta as despesas com ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Ele também integra o relatório resumido de execução orçamentária e é sempre publicado bimestralmente após o encerramento de cada bimestre. Também a receita de impostos e transferências é a base de cálculo, então nós temos um total aí de 237.179.142,66. Nós tivemos aí um total de despesas de 86.275.498,14, perfazendo aí um percentual de 36,38% com gastos na saúde. A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal determinam um mínimo de 15%, então, quer dizer, nós gastamos aí mais do que o dobro, foi investido mais do que o dobro, o município investiu mais do que o dobro em saúde no exercício de 2024. O anexo 1, já aí nós finalizamos aí toda a parte dos anexos bimestrais. Nós vamos estar falando agora dos anexos quadrimestrais, que a gente vai estar trazendo o anexo 1, que é o gasto com pessoal, e o anexo 2, da dívida consolidada líquida. Então, o demonstrativo da despesa com pessoal, anexo 1, é parte integrante do relatório de gestão fiscal, deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e Tribunal de Contas e Ministério Público. A LRF determina que o RGF deve ser emitido quadrimestralmente, disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período. Então, o anexo 1, aí ele já pega como base de cálculo esses dois últimos anexos, a receita corrente líquida. Então, nós temos aí uma receita corrente líquida ajustada. Por que é uma receita corrente líquida ajustada? Porque a Secretaria do Tesouro Nacional instituiu novas regras para cálculo da receita corrente líquida, e hoje algumas emendas elas não são consideradas, algumas emendas e convênios não são consideradas aí para a constituição dos valores da receita corrente líquida. Tá? Então, nós temos uma receita corrente líquida ajustada de 550 a 831.612,67, umas despesas de pessoal de 250 a 207.039,95, fazendo aí um percentual de 45,42%. A lei determina o limite máximo de 54%, então, com relação às despesas de pessoal, o município também ficou abaixo do limite instituído pela legislação, com 45,42%. E o último anexo, que a gente vai estar tratando aqui na audiência, é o anexo 2, que também compõe o relatório de gestão fiscal, que é o da dívida consolidada. O demonstrativo contém as informações sobre a dívida consolidada detalhada em imobiliária, contratual, precatórios e outras dívidas. Traz também as deduções detalhadas da disponibilidade de caixa e os haveres financeiros. Traz a dívida consolidada e o seu percentual apurado com base na receita corrente líquida. Para fins de transferências, o valor da dívida contratual informada deve ser detalhado com valores de empréstimos, reestruturação de dívida, de estados e municípios, de financiamentos, de parcelamentos e também renegociação de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados os valores do saldo do exercício anterior, também do saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, a dívida, nós temos uma resolução do Senado Federal que trata esse limite, e ele diz que o limite máximo são 120%, o município pode ter um endividamento de até 120% da receita corrente líquida. Então, a nossa receita corrente líquida ficou, aí já não é a receita corrente líquida ajustada, já é uma receita diferente da que é apurada pela parte de pessoal. Então, é 564, 109, 505,67. Nós tivemos uma dívida de 32.957.748,08, que representou aí 5,84% da receita corrente líquida. Então, nós ficamos aí também com relação à dívida consolidada dentro do limite definido pela legislação.
Tá? Resumindo, então, gente, toda essa audiência, a gente sabe que são muitos números, né, que a gente passa. Todos esses relatórios eles foram publicados, conforme determina a legislação, foram encaminhados ao Tribunal de Contas Estadual, estão disponíveis na página da Prefeitura Municipal e também já disponíveis lá no site do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, eles já já é um instrumento oficial, são os números oficiais do fechamento do exercício de 2024. Tá? Todos os índices legais demonstrados nos anexos foram cumpridos, então a gente cumpriu aí, o município cumpriu a parte de despesas de saúde, educação, pessoal e também do endividamento, e era isso que nós queríamos apresentar na audiência pública para todos vocês. Vou estar passando a palavra agora para o secretário de Fazenda novamente, que ele vai estar falando as considerações finais e vai estar acrescentando algumas situações, e depois a gente abre para perguntas aí para a população. Como já foi explanado aqui pelo assessor aqui, o PR, se vocês prestarem atenção, no anexo 7, o resto a pagar do exercício de 2024 é de R$ 98.780.878,32 centavos. Isso é o resto a pagar simplesmente do exercício de 2024. Mas quando você consolida, né, toda a dívida de resto a pagar da Prefeitura de 94 e de anos anteriores, esse valor sobe para R$ 260.860.469,92. Assim que tomamos posse lá, a gente apurou um valor de dívida também não processadas, né, não empenhadas, inclusive ela está na deliberação 248, já informado ao TCE, no valor de R$ 196.850.179,29. Esses valores ainda estão sujeitos, né, a algumas alterações, porque muitas das vezes aí INSS, Fundo de Garantia, recursos próprios. Então, esses valores podem mudar de acordo, né, com juros e multas. Então, totalizando uma dívida da Prefeitura em R$ 457.710.649,21. Então, essa foi a dívida que a gente achou apurado, né, que a Prefeitura está devendo desses anos. E para ilustrar, para a máquina não poder parar, só nesse ano de 2025, nós já conseguimos, né, que a Prefeitura não pudesse parar, nós já pagamos R$ 20.503.564,66 de resto a pagar no ano de 2024. Isso corresponde praticamente a um mês da arrecadação própria do município. Quer dizer, em 6 meses de governo, praticamente um mês foi o que a gente pudesse pagar de despesa do ano passado, que a Prefeitura não poderia deixar de pagar para poder engessar a máquina. Só para vocês terem uma ideia, tem uma despesa aí, um desvio do Fundeb, né, que está no Tribunal de Contas, no ano de 2023, de R$ 3.147.23,50. Esse valor já foi ressarcido ao Fundeb, já nesse ano, na atual gestão desse governo, assim, comprometendo a exigência do Tribunal de Contas e a própria exigência, né, também do fundo. As outras entidades, nós pagamos R$ 977.438,80. Isso aí corresponde às creches, né, que ficaram sem pagar, ficaram empenhadas no Fundeb, mas como eu não posso, né, a administração não pode pagar despesas de exercícios anteriores sem aprovisionamento de saldo no Fundeb, nós tivemos que empenhar empenhar esse ano, né, em outra fonte, não é outra fonte, mas a despesa de exercícios anteriores, me falhou a memória, tá? Despesa de exercícios anteriores, tá? Esse valor 977.438,80, você já vai achar empenhado esse ano, tá? Porque isso foi o valor que ficou empenhado das creches sem pagar.
e um valor de 376.350 de consignados, também, que ficou sem recolher dos funcionários na gestão passada. Foram cancelados muitos empenhos, tem muitas empresas também procurando, mas isso é um troço a longo prazo. Estou até pedindo que as empresas, né, montem um processo, entrem na justiça, porque a gente não sabe o porquê dos cancelamentos dos empenhos. Na Secretaria de Educação também, há-se uma tomada de conta, abriu-se uma tomada de conta especial, né, para poder apurar o desvio de algumas contas, né, algumas contas vinculadas, como Fundef, PENAD, de 11 milhões, o valor, deixa eu ver o valor aqui, 11.724.333,58. Mas isso está em apuração ainda, né? Isso vai demorar um pouco, talvez a gente vai se tornar público também, mas é só para o pessoal ter uma noção como é que se encontra, né, a vida financeira do município. Já foram feitos muitos ajustes, acredito eu que vai ter que ser feito muito mais ajustes para que a prefeitura, né, possa ter a sua saúde financeira um equilíbrio total. Muito obrigado a todos e a gente está à disposição para qualquer tipo de pergunta. No momento, quero que verifique se há alguma pergunta na transmissão. Sem perguntas. No plenário? Sem perguntas também. Para encerrar, eu quero agradecer aqui a presença do secretário municipal de Fazenda, Maçonilho, do senhor Pierre de Farias, assessor técnico da Secretaria de Fazenda, da vereadora Hélia Cruz, que faz parte da comissão aqui também, e da vereadora Viviane, a Vivi Dentista. Obrigados a todos pela presença. Não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, encerro a presente audiência. Boa tarde. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.